Mas o que acontece? Tem gente que está querendo consertar aparelho que não está ligando pela parte de carga, achando que é só o aparelho que não está carregando. Aí eu digo, mas trocou a bateria? Aí o cara vai lá, bota uma bateria carregada, ou bota na fonte, não, o aparelho está ligando, não. Então não é falha de carregamento, é falha de inicialização, certo? Carregamento é se o aparelho estivesse ligando e apenas não estivesse carregando. Aí eu tenho uma falha de carga. Então, pessoal, definam bem a falha para vocês não misturarem as análises. Porque se vocês começarem consome cai a zero, é dessa forma que analisa. Aí você pega um aparelho que consome, liga e depois desliga. Aí você dá, esse aqui está consumindo zerando. Não. Ele não está consumindo zerando, ele está consumindo, ele está ligando, ele está normal ligando ali, só que ele chega a um determinado momento que ele se desliga e reinicia. Isso pode estar associado à bateria, isso pode estar associado a botão power, isso pode estar associado a curto ao redor do Power Manage, isso pode estar associado a software, isso pode estar associado a curto-circuito, né, ao redor do Power Manage, não sei se eu falei, se eu não falei, estou falando de novo, e até falhas, né, de partições da memória, falha de sistema, boot e tudo mais, que só pode ser resolvido nesse caso com uma programadora, né, para fazer a programação da memória novamente. Em alguns casos tem que substituir até a própria memória. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Cuidado para vocês não misturarem as coisas. Ok? Consumo cai a zero. Tem um consumo que às vezes chega lá entre 10 e 20 cai a zero. Tem um consumo que chega a 60, 70 cai a zero, que aí já são outros tipos de malha. A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, porque senão não vai dar para a gente falar do outro tópico, né? E tem o consumo e cai a zero com consumo acima de 200 mAh, né? 150 mAh, que aí o protocolo também já vai ser diferente, né? Por exemplo, aqui, consome e trava. O aparelho que consome e trava, saiu aqui, foi? Não entendi nada. Deixa eu ver aqui. Voltou aqui. Vamos lá. Se eu mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Aparelho que consome e trava no consumo, certo? O consumo, ele, na maioria dos problemas aqui, vamos ter um consumo que ele trava em 60, 50, quando é baixo, ele trava em 50, 60, ele trava em 80, né? E quando acontece também de termos aparelhos que ele consome e trava em torno de 150, 130, né? Acima de 100, por exemplo. Quando eu tenho um aparelho que ele consome, por exemplo, de 50 a 80, por aí, né? Eu vejo que tem pessoas que acabam falando aí de forma equivocada isso também, né? Então, vamos desconstruir novamente aqui algumas informações. Por exemplo, eu tenho um aparelho que ele consome e trava em 80 mA. Esse tipo de falha, é muito provável que a gente tenha uma falha de alimentação para a memória ou uma falha interna na memória, ou qualquer outra falha ali de relação entre comunicações entre CPU e memória. Então, a falha vai estar associada à memória. Essa falha associada à memória pode estar dentro da própria memória, pode estar associada à falta de alimentação, como já falei aqui, pode estar associado à falta de clock de trabalho, né, alguma malha de dados aí, pode estar com algum problema, né, a CPU não está conseguindo ler dados aí da memória, e isso pode fazer com que o aparelho trave, por exemplo, em 80, 70, 90 mA. Beleza? Agora temos um outro comportamento, por exemplo, onde o aparelho ele trava em 150 mA, 130 mA. Né? Esse tipo de comportamento ele também pode ser por falha de software, certo? Ele pode ser por falha de alimentação, ele pode ser por falha de tudo isso que eu citei anteriormente. Então, quando a gente tem um aparelho que ele trava no consumo, independente do consumo, a gente tem que fazer essas análises, né? Verificar as alimentações do Power Manage para a memória. Por exemplo, vamos mostrar aqui para vocês no esquema elétrico, né? Vamos falar sobre esse assunto. No esquema elétrico aqui, vamos abrir aqui.
no esquemático, por exemplo. Aqui, ó, no PMIC, né? Aqui são os LDOs do PMIC. Nos LDOs do PMIC, a gente tem, ó, VDD eMMC 2P8, VDD eMMC 1.8. Aqui eu tenho, por exemplo, duas alimentações para a minha memória, certo? Essas duas alimentações para a minha memória, elas têm que estar chegando perfeitamente, certo? Para que minha memória funcione. Se eu tenho todo o processo de inicialização funcionando, os barramentos funcionando, as malhas de reset funcionando, as habilitações funcionando, as alimentações dos bugs funcionando, tudo funcionando, né? E tem outras malhas também que eu acabei não citando aqui, funcionando, e eu tiver uma falha nessas alimentações, por curto nessa linha, ou por falha mesmo nesse LDO aqui, né? Pelo Power Manage estar falhando, por exemplo, nessa saída desse LDO, vamos ter um aparelho que vai travar no consumo. É importante a gente entender isso. Vamos pegar aqui VDD, né? Voltagem dreno direto, eMMC 2P8. Vamos lá, clico aqui e vamos lá na memória. Estamos aqui diante da nossa memória UMR. Unidade de memória, né? A nossa memória aqui é a memória eMMC. Essa memória eMMC, pessoal, ela não vem com a SD-RAM interna. Beleza? Ela não vem com a SD-RAM interna. Então, nesses casos aqui, quando temos uma falha de memória, muito provavelmente ela vai travar aí em torno de 80, 90 mA. Quando a gente tem a SD-RAM, entenda que isso aqui esse conteúdo que a gente está passando aqui, pessoal, é um conteúdo que você não vê em outro canal. Gratuitamente, não. Você tem que pagar, né, para ter um conteúdo desse. Então, a gente está dando esse conteúdo gratuitamente aqui, né? Muitas informações que talvez você nunca viu aí na internet, ou até em alguns cursos aí, talvez você nunca viu, e a gente está passando gratuitamente para vocês. Então, ó, aqui, se eu tenho uma memória que tem uma SD-RAM interna, tem algumas memórias que tem SD-RAM interna e a gente conhece por aqui mesmo, né? Pelo bloco aqui da memória, a gente vai ver aqui algumas linhas com o nome DDR, certo? Então, DDR é justamente a SD-RAM que em algumas memórias, algumas memórias eMCP, a gente vai ter acoplada a memória RAM justamente na memória NAND. Então, o comportamento de falhas dessas memórias do tipo eMMC, né, é quando temos uma falha, ele se comportar aí travando um consumo em torno de 80, 70, 90 mA. E pode ter aí alguns casos aí que chega até 150, 120, 130 mA também, certo? Mas quando a memória é eMCP, na grande maioria aí, quando temos falha de memória, vai travar em torno de 70 a 90 mA.